Salve pessoal da Chacrinha, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Mais um vídeo aí para o nosso canal. E hoje nós vamos para uma parte que eu estava esperando ansiosamente, que é a parte do reboco. Então fiquem aí, não percam as dicas. Bom dia pessoal, estamos aqui para mais um dia. Vou ser bem sincero para vocês, hoje eu acordei com uma preguiça. Nem queria vir pra cá porque ontem acumulou bastante serviço, né? Mas consegui dar a volta aí por cima da preguiça e vim aqui pra Chacrinha pra gente estar fazendo uma parte que, pra mim, em particular, vai ser um grande desafio, que é a parte do reboque, tá? Mas antes, olha lá, pessoal, ficou faltando aquela parte ontem, né? Ó quem tá aqui, ó. Ô, Mel! Aqui, fala oi, ó. Aqui, Mel, ó. Aí, agora tá bom, deixa eu filmar. Não sei se vocês se lembram, né, pessoal? Aquela caixinha ali, ó. Ontem acabou escapando. É a Mel que tá pulando, viu, gente? E eu acabei deixando, né, pra o cimento secar de um dia pro outro, pra poder estar passando aí os conduítes e, né, estar fazendo a partezinha de cima. Eu vou filmar rapidinho para vocês, porque esse não é o foco desse vídeo, é o do vídeo anterior. Olha aí, pessoal, então aqui, ó, aqui não vai ter nada, aqui é uma caixinha de passagem, tá? Não sei se vocês se lembram, ó, a energia vai sair dali, aqui vai ter dois interruptores, que o fio vai vir aqui, tá? Da iluminação dos interruptores também, da energia, e o dos interruptores vai subir aqui, sair ali, para depois eu passar para distribuir aí para a parte elétrica, para as lâmpadas, beleza? Então hoje eu já fiz aqui o chumbamento, estou esperando, né, absorver um pouquinho para terminar aqui, mas já está praticamente pronto aí, beleza? Bom, pessoal, então vamos lá, hoje vai ser o reboco, tá? Nós vamos aí filmando passo a passo, é a primeira vez que eu vou estar fazendo, e eu já queria passar a parte elétrica, né, os cabos, instalar os módulos aí, porque eu teria que comprar, né, areia, bastante cimento, e não só eu, né, várias pessoas aí estão numa condições que a gente não pode ficar gastando dinheiro, principalmente começo de mês, que hoje é comecinho de abril, né, e então eu tive a magnífica ideia. Qual foi essa ideia? Eu queria aproveitar e já, ó, rebocar toda essa parte, beleza? Só que eu fiz uma conta meio por cima que eu peguei da internet, tá? Só aqui eu teria que comprar, se eu não me engano, acho que 2 metros cúbicos para essa parte de dentro, né, do quartinho. 2 metros cúbicos de areia. Só que eles não vendem 2 metros, se eu não me engano, o mínimo é 3. E além de ocupar espaço aqui na chácara, né, ocupar um espaço lá, eu ia gastar, né, um dinheirinho agora que eu não tenho. Então, o que eu pensei, pessoal? Para eu já passar toda a parte elétrica aqui, eu vou rebocar essa parede aqui e essa parede até essa direção, tá bom? Então aqui vai dar 4 metros por 2 apenas. Então eu vou economizar um pouquinho e eu vou fazer as contas, lógico, né? Vou dar uma verificada. Vou ver se compensa comprar esses sacos a granel aqui, tá bom? Para quem não sabe, toda loja de material de construção, se você for fazer um pequeno reparo, vende esses saquinhos aqui, tá? Eu paguei na época esses saquinhos R$7. Então só aqui, ó, tem 3 saquinhos, daria R$21, tá bom? De areia fina aí, tá? A grossa, se eu não me engano, eu não me lembro agora se é o mesmo preço ou se é mais caro, tá? E eu já tenho um saco de cimento sobrando, tá? Vou verificar aí o quanto que eu vou usar, beleza? Então, pessoal, a minha ideia inicial é essa. Eu vou fazer um esqueminha ali agora, não vou filmar para vocês porque vai ser tema aí de um outro vídeo que talvez eu faça lá pro final do mês, tá bom? E depois eu volto aí para filmar para vocês a questão da minha ideia relacionado, né, aos saquinhos de areia granel aí e ver se dá certo, beleza? Fiquem aí. Pessoal, então já fiz
né, essa parte aqui, que vai ser o segredo. E agora a gente vai para a primeira parte, tá, do reboco, tá bom? Para você rebocar, inicialmente você vai precisar de uma régua, né, a gente fala que é a régua de pedreiro. Existem réguas de vários tamanhos. A minha, né, deve ter aproximadamente aí 1,5 m, tá? Então eu tenho que usar a diferença, né, aqui a distância das taliscas de 1,5 m, tá aí no máximo, tá bom? O que é a talisca? A talisca, ó, são essas coisinhas aqui que nós colocamos para termos, né, uma noção na hora de sarrafiar, tá bom? Como que eu faço essa talisca? Lá em cima, não sei se vocês estão vendo, ó, nós temos uma parte, né, de um pilarzinho que eu fiz e que acabou cedendo um pouquinho, né, da madeira, da caixaria, então acabou ficando sobressalente. Então eu saí de lá para tirar o plumo, tá bom? E como que a gente fez isso? Bem simples, ó. Eu medi, né, a régua de lá de cima e eu vi que aqui dava aproximadamente aí 1,5 m, tá bom? E aí eu coloquei o plumo lá na parte de cima, tá? E aí nós fizemos, né, o nivelamento aí, ó. É dessa maneira, pessoal, ó. Tá bom, ó? Então aqui, ó, o plumo tá certinho aqui na talisca e show de bola. Então aqui, pessoal, tá na mesma espessura que essa parte de cima aqui. Agora eu vou fazer uma outra talisca ali, tá bom? Ó, eu já fiz até a marquinha, que aí eu medi do chão, ó, tá? Então dá para eu sarrafiar, então eu vou fazer uma talisca aqui. Eu gosto de usar, tá? Sempre a partir do mesmo ponto. E aqui eu já percebi que 2 taliscas, né, já são suficientes e eu vou conseguir sair ali do mesmo ponto. Vamos lá, pessoal, como que a gente faz? Faça uma massinha, tá? Para a talisca. Essa daqui foi a que sobrou ali da caixinha de força. E você joga na parede, beleza? Aí vocês vão pegar, pode ser uma madeirinha, pode ser um pizinho quebrado, tá bom? E você vai, ó, jogar só mais um pouquinho. Isso. E aí, pessoal, é só ver a mesma direção e bater a talisquinha aqui, ó, que no meu caso aqui é um pizinho. Beleza? E agora, tá pronto? Não. Nós temos que ver a espessura de lá de cima, né? Utilizando o plumo, tá bom? Pessoal, qual que é a função do plumo? Deixa eu colocar pertinho para vocês verem. Essa peça de ferro, tá? Ela tem, em relação aqui à linha, tá? O mesmo tamanho, tá bom? Vocês podem perceber que aqui é o mesmo tamanho que aqui, ó, tá bom? Quando você encosta essa pecinha de madeira na parede e espera um pouquinho, o plumo ele vai ficar niveladinho. Então o plumo ele não pode ficar girando assim na parede, ó, não sei se vocês vão conseguir ver, ó, tá? E também não pode ficar assim, ele tem que ficar, ó, o mais rente possível e livre, tá bom? Na prática, pessoal, seria isso daqui, ó. Eu vou usar o mesmo ponto que eu usei nessa talisca do meio, tá? Que é mais ou menos aqui. E aí eu solto o plumo lá, pessoal, ó. O plumo, pessoal, vocês estão vendo que ele está correndo, ó? Se ele está correndo, significa que, né, eu tenho que apertar mais a espessura. Ainda está correndo, tá vendo? Ó? Olha lá, ó. Então vamos bater mais um pouquinho aqui. De mais um pouquinho. Então bora lá. Pronto. Vamos ver agora. Isso, pessoal, é um servicinho demorado mesmo, tá? E tem que ser caprichoso nessa parte para o reboque ficar também no capricho. Ó, pessoal, ainda está correndo, então a espessura aqui é menor ainda, ó.
Vai tirando a cebolinha, ó. E vamos ver de novo. Pessoal, uma formiga agora. Rapaz, um pouco mais aí. É bom porque essa parte aqui, ela ficou um pouquinho mais fina. Então, vai poupar um pouquinho de massa. Essa parte de baixo. Excelente, pessoal, tá vendo? Ó, o plumo, ele tá correndo na talisca, tá bom? E não tá girando, ele tá bem rente. Eu vou filmar um pouquinho de perto aqui para vocês verem. Pessoal, ó, bem de pertinho, ó, tá? O plumo não tá correndo, ele não tá girando assim, ó. Ele tá passando, ó, livremente, bem rentinho, ó. Vocês estão conseguindo ver aí, ó? Tá bom? Então isso significa que a parede agora, essas taliscas estão plumadas. Pessoal, agora não tem segredo, tá? Então, ó, eu fiz, né, a talisca dessa parte aqui, tá bom? Que eu aproveitei aquele concreto, porque o certo, pessoal, era fazer um pouquinho mais pro centro, tá? Mas eu não fiz porque eu aproveitei, né, aquele concreto lá em cima. Agora, o que eu vou ter que fazer, pessoal? É só pegar a distância, né, daquela talisquinhas ali pra cá, até dar o tamanho da régua. Porque a régua tem 1,5 e aqui tem um vão de 2, tá? 2 e uns quebradinhos. Então eu vou precisar só mais de 3 taliscas, tá? Uma lá em cima, seguindo mais ou menos, né, a do pilarzinho ali. E depois mais 2 embaixo, beleza? Vou fazer elas aqui e já volto pra vocês verem o resultado. Pessoal, então isso é taliscar a parede, tá bom? Então aqui essa parede, ó, por conta da minha régua, nós precisamos, né, ter 6 taliscas, contando ali, né, essa parte de concreto, tá? Agora eu vou fazer uma amassada, eu vou ver quanto que vai render, tá bom? Nessa parede aqui, porque eu tenho, ó, 2,5 sacos de areia aqui fina, que é a areia que a gente usa, tá bom? A gente usa cal também, mas eu não tenho, eu não vou comprar. E eu tenho mais quase um pouquinho mais de meio saco de cimento. E eu quero ver quanto que vai render, tá? 2,5 sacos de areia, mais aquele saco de cimento lá. Vamos ver quanto que vai render, porque aí depois eu vou fazer a conta, tá bom? Para poder comprar a granel assim, para não ficar, né, depois aqui tomando espaço na chacrinha, tá? Não é uma obra muito grande. E aí, como eu falei para vocês, eu quero fazer essa parede, tá bom? E depois fazer essa daqui para poder fazer a parte elétrica, beleza? Ali onde vai ser o quartinho. Daqui a pouco vocês vão ver, né, nos próximos vídeos, por que eu coloquei essa estrutura galvanizada ali, tá bom? E depois o restante aqui e por fora, depois o pedreiro que lute, beleza? Então eu vou fazer a amassada aqui e a gente já volta, né, pro início aqui do reboque. Pessoal, fiz aqui os 3 sacos de areia para ter uma noção. Gente, foi uma experiência bacana. Nunca tinha feito um reboco na minha vida. Mas é cansativo e difícil, viu, pessoal? Você bate a colher ali, a massa fica caindo. Gente, difícil mesmo, viu? Não é tão fácil como a gente acha, não. Mas consegui aqui tá fazendo, né, a primeira etapa. Eu esqueci de falar uma coisa importante sobre o reboco, que antes do reboco nós temos que chapiscar a parede, tá? Chapiscar é fazer uma massinha com areia grossa e cimento e jogar aqui para que a massa nela grude com uma maior facilidade,
beleza? E antes de fazer esse reboco aqui, você tem que molhar a parede também, beleza? Pessoal, deu 2,15 m por 75 centímetros, tá? Deu 1,60 m aí aproximadamente, 1,60 m quadrado, né? Com 3 sacos daquele a granel. Na verdade é 2,5 m, mas eu vou contar 3 porque é melhor sobrar do que faltar, beleza? Então, e deu, né, de um jeito chucro, deu 5 fileirinhas aqui de tijolo, tá? Já fiz uma conta, para a próxima vez esse restante aqui, ó, eu vou comprar 9 sacos de areia, beleza? O cimento, ó, dá, eu acredito, tá bom? E é bom que eu também já fico sabendo sobre essa disposição, porque depois, né, pessoal, eu vou fazer esse quadrante aqui, ó, tá? Até o pilar, subindo, né? Então, vai ser um pouquinho menos de massa, porque aqui é uma queda, beleza? Pessoal, é difícil mesmo, tá bom? Acreditem quando o pessoal fala, porque não é tão simples como a gente vê nos vídeos aí, tá? Ele é dificinho sim, mas a gente com calma aí consegue estar fazendo. Pessoal, mas ainda não acabou, tá? Eu simplesmente chapei a massa, como o pessoal fala, tá? Ainda está faltando, né, eu sarrafiar com a régua e dar o acabamento, tá bom? Que é aí que eu quero ver. Eu não filmei eu jogando a massa, pessoal, porque eu comecei a gravar, mas a massa começou a cair, começou a ficar feio, né? E então esse primeiro trecho aqui, eu não vou filmar para não ficar tão feio, tá? Vocês não ficarem perdendo tempo aí com erros. E depois, né, daqui para cima, aí eu gravo para vocês estarem vendo, tá bom? Pessoal, depois que a gente chapa a massa, nós temos que esperar aproximadamente aí uns 40 minutos ou ir colocando as pontas dos dedos, né, na massa até sentir que a umidade já não está presente, que a parede já chupou, tá, essa umidade. A gente não pode sarrafiar agora porque senão acaba caindo. Então eu vou esperar aqui uns 40 minutinhos, vou sarrafiar, passar aqui a régua, vou gravar para vocês. E depois a gente finaliza com a desempenadeira. Para quem não sabe o que é uma desempenadeira, é essa ferramenta aqui, tem que ser a desempenadeira lisa, tá bom? E a gente vai dando o acabamento aí, beleza? Então aguardem aí que eu já vou sarrafiar e mostrar para vocês. Pessoal, então está aqui o nosso resultado. Olha, me surpreendi positivamente, né? Visualmente aqui tá bem bonito, ó. Como eu falei, deu, se eu não me engano, 80 centímetros aqui. E antes que o pessoal fale, né? Eu sei que quando a gente faz, nós temos que fazer, né, a parede toda para não ter emenda. Mas isso daqui é o que eu consigo fazer, pessoal. Agora eu vi que para fazer essa quantidade de reboco, nós precisamos de 3 sacos de areia a granel, né? E é bem pouquinho de cimento, não acaba, né, gastando muito aqui. Eu acho que um saco desse dá para eu fazer mais, acho que 2 camadas, tá? Mas eu gostei. Aí, como eu disse, né, eu sarrafiei, né, e depois eu vim desempenando aí, e esse foi o resultado e o trabalho de hoje. Agora é só esperar secar para ver se não cai, né? Bom, pessoal, momento maleta agora. Como eu disse para vocês, né, eu tô guardando os minutinhos aí depois que eu termino de fazer as coisas para dar uma relaxada. E agora eu vou tomar um banho e vou dormir um pouquinho e depois ir para casa. Eu ia passar no terreno que eu falei para vocês, né, que a gente vai mexer, mas nós temos que respeitar aí, né, o nosso corpo. E meu corpo hoje, ele não tá muito bom, né, como eu disse para vocês no começo do vídeo, eu tava numa maleta aí e eu entrei numa exaustão aí muito rápido, né, coisas que não acontecem, né.
Geralmente aí eu consigo ficar até 4, 5 horas trabalhando aí, 4, 5 horas da tarde, né? Trabalhando, agora são 1h40 e eu já, né, já, já deu aqui o meu limite. Se eu passar disso já vai ser prejudicial. Pode ser também porque ontem eu pedalei com a minha esposa, né? Aí depois eu vim aqui, fiquei o dia inteiro, fui pro terreno à noite, fui dormir tarde, acordei cedo, né? Então pode ser que seja um acúmulo de circunstâncias, mas eu vou descansar agora mesmo aqui no quarto, bem gostoso, depois do banho. E depois eu vou para casa tomar um sorvete, que eu acho que hoje o tempo tá propício para eu levar meus filhos no parque de diversões. Bem legal, né? Tranquilo, pessoal? Então o nosso vídeo de hoje foi esse, tá? Então nós fizemos aí 1/4 do reboco de uma parede. Não tenho pressa, tá, pessoal? Vou fazer aos pouquinhos. A gente não precisa ficar se matando, né? Se eu for fazer essa quantidade por dia, próxima semana já finalizei, já vai estar bonitinho, que é o que a gente precisa aí, né? Fazer com calma, bem feito. Eu, como eu disse, me surpreendi positivamente e no próximo vídeo, né, eu vou filmar só o finalzinho do reboco, que aí eu já vou ter pegado as manhas lá de jogar a massa na parede, né? E aí eu filmo pra vocês pra ver como que é, beleza? Bom, pessoal, então nosso vídeo de hoje era esse. Fiquem com Deus, boa semana e até a próxima. Fui!